Paz de Cristo, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, bem-vindas ao Devocional Vida Edificada. Nossa reflexão de hoje está fundamentada no Evangelho escrito por Lucas, o capítulo 3, do versículo 3 ao 6. A palavra de Deus nos traz a seguinte mensagem: E João atravessou toda a região do Rio Jordão anunciando esta mensagem: Arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Isso aconteceu como o profeta Isaías tinha escrito: Alguém está gritando no deserto, preparem o caminho para o Senhor passar, abram estradas retas para ele. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplainados. Os caminhos tortos serão endireitados, e as estradas esburacadas serão consertadas, e todos verão a salvação que Deus dá. A palavra de Deus na carta do apóstolo Tiago, capítulo 3, versículo 2, diz que todos nós tropeçamos e erramos de muitas maneiras. E diz também que o homem que não tropeça nas palavras, tal homem é perfeito. E o homem que domina a sua língua consegue também dominar todo o seu corpo. A grande questão é: quem de nós nunca falhamos no falar? Quem de nós nunca tropeçamos nas palavras? Quem de nós nunca esteve preocupado ou inseguros com o que dizer, quando dizer e de que maneira dizer? Portanto, é um grande desafio para nós sermos perfeitos no falar. E na reflexão de hoje nós vamos pensar, com base no título, uma palavra adequada para o momento. E nesse sentido, João Batista é uma pessoa muito especial. Assim como os profetas do Antigo Testamento, João Batista ele morreu de maneira trágica, ao fio da espada. Assim como muitos profetas do Antigo Testamento, João Batista ele pregou ao povo uma mensagem de arrependimento, chamando as pessoas a se voltarem para Deus, a quebrantarem os seus corações diante do Senhor, a confessarem seus pecados e buscar humildemente o perdão de Deus. Assim como os profetas do Antigo Testamento, João Batista ele foi até a presença do rei, até a presença do governador e o confrontou pelos seus pecados. Porém, diferente de muitos profetas do Antigo Testamento, que eram muitas vezes odiados pelo povo, muitas vezes criticados pelo povo, muitas vezes rejeitados pelo povo, João Batista, porém, ele era querido pelo povo. O povo amava ouvir João Batista. O povo ia ao deserto para ouvi-lo. O povo ia ao deserto para serem batizadas por ele. Então João Batista ele era alguém querido pelo povo. Ele tinha uma palavra adequada para o momento oportuno. Chegava até João as multidões e eram batizadas por ele. Chegava até João o povo perguntando: o que faremos? O povo sofrido, com limitações de recurso. E João Batista não fala para eles: olha, vocês são coitadinhos, ou vocês são limitados e vocês não têm nada para oferecer. João Batista fala: olha, vocês que têm 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Vocês que têm 2 sapatos, dê um a quem não tem nenhum. Chegava até João Batista os publicanos, os cobradores de impostos, e perguntava para ele: que faremos? E João Batista dizia para eles: não cobrem mais do que a lei ordena. Chegava até João Batista os soldados, os policiais, e diziam: que faremos? E João Batista dizia para eles: não faça extorsão às pessoas, não oprima as pessoas, cuide da segurança das pessoas. Chegavam até João os escribas e fariseus, e ele dizia: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzam, pois, frutos dignos de arrependimento. João Batista, de fato, é alguém que teve uma palavra adequada para cada momento oportuno. E, de fato, aquilo que o versículo 5 do Evangelho de Lucas, capítulo 3, diz, se cumpriu através da pregação de João Batista. Ele diz que todos os vales serão aterrados, ou seja, aqueles lugares baixos, eles seriam aterrados para que fossem planos. Diz também que os morros e montanhas, aqueles elevados, eles seriam rebaixados para serem aplainados. Diz o texto que os caminhos tortos
seriam endireitados e que as estradas esburacadas seriam endireitadas, seriam consertadas. Nesse sentido, é claro que o texto não está se referindo apenas a lugares, a estradas e caminhos. Está se referindo a pessoas. O grande povo, a grande massa, eram o vale, onde havia uma vida sofrida, uma vida de muita dificuldade, e essas pessoas elas seriam aterradas, elas seriam aplainadas. As montanhas e montes eram os escribas e fariseus, que eram pessoas cheias de vaidades, que eram pessoas cheias de justiça própria. E João Batista fala que através da mensagem dele, Lucas fala que através da mensagem de João Batista, o orgulho e a soberba dos escribas e fariseus seriam rebaixados. Então João Batista ele chegou preparando o caminho para o Senhor através da sua palavra, através do seu ministério, através do seu testemunho. E para nós é um grande desafio sermos aprovados no falar. Como devemos agir, o que devemos fazer para ser aprovados no falar? O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 11, ele diz: se alguém fale como entregando os oráculos de Deus. Ou seja, aquele que fale as palavras de Deus. João Batista foi aprovado porque ele falava as palavras de Deus. Se nós queremos ser aprovados no falar, nós precisamos falar as palavras de Deus. A palavra de Deus, ela diz também no livro do profeta Isaías, no capítulo 50, versículo 4, que o Senhor ele nos deu uma língua erudita para que saibamos dizer a seu tempo uma palavra boa ao que está cansado. Ou seja, Deus nos capacitou, Deus está nos preparando, está nos dando condição para que nós sejamos pessoas que falem em nome dEle, que transmitam uma mensagem que alcance o coração das pessoas, porque Ele nos deu uma língua erudita. E por fim, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja dos Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, ele diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que esta seja a nossa maneira de nos proceder nas palavras, que tenhamos sempre uma palavra agradável, temperada com sal, para que saibamos responder a cada pessoa como convém. Que Deus use a nossa vida, assim como Ele usou João Batista, para levar uma palavra que edifica. Quando nós estivermos diante de pessoas que estão enfrentando o luto, que estão enfrentando a dor da perda, nós precisamos levar uma palavra que acolha o coração dessas pessoas. Quando nós estivermos diante de um casal de noivos que estão prestes a se casarem, nós precisamos levar orientações importantes para que esses casais vivam de acordo com a palavra de Deus e com a vontade de Deus. Quando nós estivermos diante de um casal que está prestes a receber um bebê, está prestes a receber um neném, nós precisamos levar uma palavra que alcança esse momento da vida dessa família. Quando nós estivermos diante de uma família que está vivendo um momento de conquista, um momento de realização, um momento de alegria, nós precisamos levar uma palavra que seja adequada ao momento e que Deus use a nossa vida nesse propósito, em nome de Jesus. Vamos juntos orar? Pai de bondade, Deus de graça e misericórdia, nós exaltamos o Teu nome porque o Senhor é Deus. Nós te entregamos tudo, nós te entregamos o nosso louvor, a nossa adoração, nós te entregamos o nosso falar, o nosso pensar, nós te entregamos todo o nosso ser. Que a nossa vida seja moldada aos padrões da palavra do Senhor e que a nossa maneira de viver seja agradável ao Senhor e que a nossa palavra possa alcançar corações e glorificar o Senhor. Que as nossas palavras elas sejam conforme a palavra do Senhor. Usa a nossa vida, usa o nosso falar para levar mensagem de salvação, mensagem de esperança, mensagem de paz, mensagem de salvação a todos que nos ouvem, em nome de Jesus. Amém.